Então vamos lá. Vou falar agora um pouquinho sobre o aparelho SN1 e vou mostrar um caso clínico que eu tratei uma paciente com SN1 e que ficou um espetáculo. Ficou muito bem, tá? Ficou muito bom. Esse é o aparelho SN1. O aparelho SN1, ele é um aparelho que ele é bimaxilar, que significa que quando a pessoa coloca o aparelho, ele já vai colocar ao mesmo tempo e vai tanto encaixar na maxila quanto na mandíbula. Essas duas imagens que estão acima do aparelho ortopédico funcional, aqui do título do slide, corresponde ao aparelho superior e ao aparelho inferior, que estão unidos pelos arcos dorsais e tubo. À esquerda, você vê o aparelho superior, que você vê aí dois fios compridos, que são os arcos dorsais que entram nesses dois tubos. Consegue ver dois tubos por transparência no aparelho inferior? Eles entram ali. O arco dorsal superior entra no tubo. E aí a gente consegue ver isso, ó, nesta imagem inferior à direita. A gente consegue visualizar lá atrás o arco dorsal, transformando esse aparelho em um aparelho bimaxilar, que trabalha-se ao mesmo tempo. O aparelho SN1, ele também é conhecido como suave deslizante ou slide light model. Ele foi criado pela professora Vilma Simões a partir do PIPC ou PIPIC, pistas indiretas planas compostas do professor Planas, tá? Porém, o SN1 invade menos o espaço da boca e o paciente ele tolera mais, ele é menor, menos volumoso, menos acrílico, que tirou as pistas do PIPC ou do PIPIC. Por isso, ele é muito bom para menores de 15 anos. Ele é o quê? Perfeito. Especialmente para a época da troca dos molares descidos pelos molares permanentes, tá? A erupção dos premolares e dos segundos molares inferiores pode ser facilmente guiado pelo SN1. É o momento mais maravilhoso para a gente colocar o SN1. Não que não se possa colocar antes, pode colocar antes, como pode colocar depois. Eu, como estou focando e focada só trabalho com a parte infantil, eu estou falando da experiência. E a professora Vilma Simões diz que esta é a melhor fase de se instalar um SN1. Observe o modelo aí. O SN1, ele pode ter molas frontais em cima, ele pode ter equiplan, que eu vou falar o que é equiplan, equilibrador de planas, como também ele pode ser simples ou com torno expansor ou mola com cofã, como a gente vê aí à direita inferior. Ele é indicado para neutrooclusões. O que são neutrooclusões? Neutrooclusões são aquelas oclusões classe 1 de molar, tá? Ou para pacientes que têm o perfil reto. Distoclusões pequenas. O que são distoclusões pequenas? Distoclusões, ó, como o próprio nome fala, distal é para trás, então é classe 2 pequena, até aí 7 milímetros, 8, 9 milímetros, né? Quais são as suas principais indicações? Obtenção e manutenção do contato incisivo em DA. DA dentro de OFM significa determinada área, que é um local onde os incisivos se tocam de maneira perfeita, fechando um circuito neural, neurológico, um circuito neural, de que aquela deve ser a postura ideal no sentido sagital ou no sentido frontal da mandíbula em relação à maxila. Outra indicação, liberação e ajuste dos movimentos lateroprotrusivos,
permite que, mesmo que tenha o arco dorsal lá atrás, os movimentos de lateralidade e os movimentos protrusivos, tá? Ancoragem de postura mandibular com liberdade parcial de movimentos. Quando você deseja fazer o avanço da mandíbula e ela não vai conseguir voltar para trás, tá certo? Deixa eu tirar aqui. Mudança de postura terapêutica em 2 etapas e outras indicações. O que é mudança de postura terapêutica? MPT. Mudança de postura terapêutica é quando a gente quer chegar em DA, suponhamos, a mandíbula está lá atrás, e aí é muito discrepante aí. Suponhamos que eu tenha 9 milímetros de classe 2 lá nos molares. Eu só posso e devo avançar esta mandíbula dentro do limite de 6 milímetros. Como são 9, eu prefiro avançar 3, 3 e depois 3. Às vezes, o que vai acontecer? Para a gente poder montar um aparelho de OFM com um avanço de 3 milímetros, depois 3, 4 meses, se o paciente estiver usando bem o aparelho, a gente vai poder avançar mais 3, aí a gente já avançou 6. Para a gente não precisar trocar de aparelho, a gente pode utilizar os tubos telescópicos do aparelho a nosso favor, colocando calços de fio ali dentro dos tubos, que é o que eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês um caso clínico de uma menina que eu atendi, que chegou lá no consultório com essas lesões de cárie. Ela foi indicada, não me lembro quem indicou, não vem ao caso, mas chegou lá no consultório para fazer essas 2 restaurações, no dente 54 e no dente 65. Prontamente eu fiz as restaurações, mas eu, como uma boa dentista que sou, uma clínica geral de crianças que faz toda a parte de odontopediatria e também faço ortopedia, logo vi que ela precisava de fazer tratamento ortopédico. Propus para os pais e eles aceitaram. E foi muito oportuno para eles e oportuno para mim. Afinal de contas, quem é odontopediatra e atende criança tem a faca e o queijo na mão. Por isso que eu tô com a faca e o queijo na mão aí. Porque se eu não fosse ortopedista, possivelmente ela não iria ter a oportunidade de tratar, mesmo na idade de 9 anos e 7 meses, porque poderia, dependendo, né, do local que ela fosse, iriam falar com ela para poder esperar trocar todos os dentes decíduos pelos permanentes para poder fazer a ortocorretiva. Infelizmente, ainda não se vê ortopedicamente falando os pacientes. Deveria, mas às vezes ainda falta um pouco desse olhar e dessa abertura de se ver o paciente ortopedicamente. Então, eu aqui agora aproveito para poder falar e mostrar que, normalmente, quando a gente faz avaliação, a gente divide o rosto em terço inferior, médio e superior. Né? E eu fui vendo tudo aquilo que eu observava de diferente. Existia uma simetria, os lábios estavam selados, o nariz estava aprumado, boa postura da cabeça, os terços estavam proporcionais, tinha ali a ausência de corredor bucal, que é a distância entre os dentes e a bochecha. O desvio da linha média, tinha um desvio de linha média inferior, mas mesmo assim muito discreto, exposição gengival agradável, estava na fase ainda do patinho feio, a linha do queixo-pescoço agradável, lábios selados, ângulo nasolabial, que é do nariz e do lábio superior, aumentado. O que pode ser o quê? Ou a maxila que está muito para frente, ou os incisivos que estão muito o quê? Inclinados. Dentro da boca, eu observo que tinha o quê? Um desvio de linha média para inferior para a esquerda. O plano oclusal também estava alterado. Se você observar, olha o bico que tinha, ó. Se você pegar ali pela cervical dos dentes ali, pelo contorno gengival
e for traçando, olha como sobe na frente e volta, né? Então, um plano oclusal totalmente alterado. A mínima dimensão vertical era do lado esquerdo, ela tinha predileção de mastigar do lado esquerdo. Os incisivos centrais superiores estavam divergentes e vestibularizados, excessivamente, né? E uma mordida profunda anterior. Ela tinha também uma mordida profunda anterior. Quando a gente avalia do lado direito, a gente vê que os incisivos centrais e laterais superiores extremamente o quê? Vestibularizados. É normal isso? Não, não é normal estar nessa inclinação. O overjet bastante acentuado, uma mordida profunda anterior, uma bossa na região do canino, de canine premolares superiores, e a relação dos caninos ali estava o quê? Classe 2, a gente consegue observar. Aqui, quando a gente vê o modelo, a gente vê que a relação de molares, ela estava classe 2 de Engel, uma classe 2 completa, de 7 milímetros, porque a cúspide mesovestibular superior, ela estava ocluindo na meia, tá? E o 16, que é o primeiro molar superior, estava o quê? Rotacionado. Do lado esquerdo, a gente vê que o incisivo lateral, ele estava girado, girovertido, tá? E a gente vê de diferente aí, que também na relação dos molares, classe 2 de Engel, também 7 milímetros. Olha como a cúspide mesovestibular do 26 está ocluindo na meia entre o 36 e o 75. Então, ela era uma classe 2, tá? Quando a gente analisa a radiografia dela, a gente vê que o premolar já está em franco início de quê? De erupção, que o 5,4 e o 5,5 estavam quase que esfoliando ali, né? E embaixo também, e quando o primeiro pré-molar está começando a entrar nesse processo aí de erupção, já quase entrando na boca, significa 2/3 de raiz, significa que o quê? Que é uma fase excelente, é uma fase ideal para a gente poder estar trabalhando, acabando aí de arrumar toda a parte de apinhamento, caso exista, para que consiga erupcionar, os caninos. Observa como que o 23, a inclinação dele de 9 anos e 7 meses, na idade de 9, 10 anos, os caninos, ao invés de estarem inclinados, como aí parecendo um ângulo de 45 graus, tinham que estar como? Já vertical, já entrando ali vertical e tendo espaço suficiente para poder conseguir acomodar. Só que não iria ter o espaço suficiente para acomodar e a inclinação dos caninos não estavam corretas. Correto. Inclinação não estava correta. Então, eu também precisei tomar, né, medida. Fizemos a análise de Petrovic, foi P1N, que é um prognóstico mediano e é o que temos para hoje. Então, mesmo sendo, se fosse péssimo, eu ia ter que dar um jeito de tornar o melhor possível, tá? Dentro, a gente, da análise de USP, a gente vê que o SNA deveria ser 82, é 83, e o SNB deveria ser 80, é 80, 79,9. Então, tem mais diferença no ângulo de cima, na maxila, por isso, inclusive, que o ângulo nasolabial ele estava alterado, tá? E ela era biprotrusa. O que eu propus para ela? Eu pensei, gente, mediante tudo, eu vou fazer um aparelho chamado SN1, que foi o que a gente visualizou para ela. E eu vou fazer a prescrição e o desenho, vou colocar, apesar de ter vestibularização dos incisivos superiores, apesar de ter um overjet, eu vou colocar molas frontais superiores, mas vou deixar essas molas quietinhas, porque quem vai trabalhar para desinclinar esses incisivos vai ser o arco vestibular de Binler. Então, é ele que vai facear de tal maneira que a cada vez que o paciente feche a boca para engolir, o arco
né? Ele entra, os dentes entram ali entre a mola frontal e o arco dá uma suave pressão para trás. Nenhum tipo de acessório de OFM faz força, é só ali atua por presença. E as molas vão estar afastadas dos dentes para que o arco vestibular possa ir gradativamente desinclinando os incisivos. Coloquei um torno expansor, porque eu queria expandir, porque ela precisava expandir, principalmente porque eu precisava criar mais espaço ali para o canino, tá? Observa o desenho do arco, dos arcos dorsais, que os fios eles saem do aparelho superior e o tubo telescópio fica no aparelho inferior. Embaixo eu coloquei um torno e coloquei um arco vestibular aí, um arco vestibular de Hawley, né? Modificado. Então, vamos lá. Eu preciso avançar essa mandíbula. Quando a gente vai fazer avanço de mandíbula em OFM, a gente não olha no overjet para a gente encostar o incisivo inferior no incisivo superior. Se eu pegar essa mandíbula e encostar lá no incisivo superior, o inferior no superior para fazer a mudança de postura, eu vou deixar essa paciente como? Classe 3. Eu sempre olho no molar o quanto eu vou avançar, nos molares. Até porque, além de eu poder transformar essa paciente em classe 3, eu tenho que lembrar que esses dentes, eles precisam desinclinar. Então, eu vou olhar lá nos molares, quanto que eu tenho que avançar. Então, inicialmente, eu peguei o modelo, estava 7 milímetros, eu avancei 3 milímetros. Então, eu construí o aparelho com a cúspide mesiovestibular superior, tocando na metade da vertente vestibular da cúspide inferior do primeiro molar. Então, eu peguei e avancei 3 milímetros. E na frente, como tinha desvio de linha média para a esquerda, eu fiz aí, eu voltei 2 milímetros, eu alinhei. Para eu poder fazer isso, para construir o aparelho, eu tenho que ter certeza de que esse desvio de linha média, ela não seja o quê? Dentária. Porque se ela for dentária, eu vou alejar a mandíbula. Eu vou mudar a mandíbula de lugar. Por que estava desviada? Porque ela tinha um desvio de linha média. Provocado porque ela tinha um desvio de mandíbula. Então, eu voltei a mandíbula para o lugar, 2 milímetros. Correto? Ela não tem mordida profunda? Eu vou tratar com Equiplan. Mas eu não consigo colocar Equiplan agora. Por que eu não consigo? Porque eu só avancei 3 milímetros. Quem que encosta no Equiplan? Os incisivos superiores e inferiores. Com avanço de 3 milímetros não é o suficiente. DA é uma postura no qual é quase topo a topo, mas não é. Que a porção vestibular incisal dos incisivos inferiores tocam na porção incisal superior dos incisivos superiores, fechando o circuito neural. Gente, para vocês que estão aqui, quem quiser, pode dar print, pode me marcar, curte para mim, isso é muito importante, se inscreve aqui no canal, curte as aulas, faz um comentário positivo, eu agradeço, estou parecendo pidona, mas é verdade. Se quiser fazer um print e postar lá no Instagram, pode postar, pode me marcar, @DRA que eu reposto, combinado? Então, me segue aqui no YouTube também, dá um like, um positivo. Vocês estão gostando da aula? Responde aqui para mim. Vocês estão gostando da aula? Patrícia tá aí, Tatiane, Jeane, Aline, Daniele, Flávia, vocês estão gostando da aula?
Tá todo mundo gostando? Sim ou não? Quem quiser, pode comentar para mim. Obrigada, Maria. Muitas graças, Maria Inês. Yanes. Obrigada, Fernanda. Se vocês quiserem, de um modo geral, curte aqui para mim o YouTube. Se inscreve no meu canal. Você vai estar recebendo toda terça-feira o link direto para as aulas, que toda terça-feira, às 20 horas, vai ter uma aula do laboratório das ortopedias. É sempre uma aula maravilhosa. Aqui no YouTube tem as outras aulas que eu já ministrei. Se vocês quiserem, façam um print e me marquem no Instagram. Vai ser muito importante para mim, tá bem? Bom, então, o meu objetivo com todos os pacientes, inclusive com essa paciente, é o quê? É a DA, tá? E é a DA. E eu quero chegar lá na DA. E como é que eu vou chegar a DA nessa paciente? Eu posso chegar toda de uma vez? Não, porque ela é uma classe 2 completa de 7 milímetros e o máximo que eu posso avançar são 6. Mas como ela é 7, eu vou avançar 3, ela se acostuma no início e depois eu avanço 4. Obrigada, Flávia. Comenta laboratória, Flávia, para você vir para o YouTube. Tá? Escreve aí no Instagram, laboratório. Você vai receber o link, tá? Para vir para o YouTube. Ó, por que a gente precisa colocar em DA? Porque a professora Vilma Simões, assim como também já existem estudos, né, científicos que mostram de neurofisiologia, de fisiologia oral, que a DA, quando você coloca incisivo com incisivo na condição de DA, aumenta-se muito os movimentos de protrusão e retrusão. Aumenta a atividade do pterigoide lateral, que é o quê? O responsável principal responsável de protruir, né, e retrair a mandíbula. Quando a mandíbula vai para frente, volta para trás, vai para frente, move tecido retrodiscal. O feixe superior do músculo pterigoide lateral, ele se insere no coxim retrodiscal. E com isso vai estimular em muito o quê? O crescimento da cabeça da mandíbula, do côndilo. E dessa forma vai formar mais osso. Formando mais osso, o que vai acontecer? A mandíbula vai deslocar para frente. E dessa maneira vai ter o aumento do comprimento da mandíbula. Além de ter aumento do comprimento da mandíbula ósseo em si, o fato da gente ter mudado a postura da mandíbula, ter chegado para frente, as fibras do músculo pterigoide lateral também se alongaram, deixando a mandíbula e todo o resto muito mais em equilíbrio. É fantástico. Então, eu fiz o avanço de 3 milímetros com SN1, tá? E a partir, ela usava maravilhosamente bem. Depois de 3 meses, eu coloquei um calço de 1 milímetro no interior dos tubos do SN1. Esse acréscimo ele foi feito a cada 3 meses para dar tempo do osso formar em 3 meses para colocar o calço. O que é o calço? Eu pego um fio 0,9, corto com alicate e coloco dentro do tubo. Ele chega lá no final do tubo. Quando eu coloco o calço, quando eu enfio o arco dorsal lá dentro, com o calço, o aparelho chegou para frente mais 3 milímetros, sem precisar trocar o aparelho. A ativação era feita 1/8 ou 1/4 de volta por semana, tá? Quando eu percebi que os incisivos desinclinaram, os incisivos superiores desinclinaram e a mandíbula já chegou para frente, os incisivos já tinham condições de encostarem no equiplan,
eu coloquei o Equiplan, tá? Aí eu coloquei o Equiplan embaixo, que é essa latinha aí, ó, no aparelho. Essa imagem aí à direita inferior, você vê essas duas latinhas no aparelho inferior. Esse Equiplan, ele serve para nivelar o plano oclusal, porque os dois incisivos tocam nela e desoclui lá atrás. O SN1 ele não tem, né, nenhuma cobertura oclusal. E quando você desgasta ali no acrílico suavemente a região do acrílico na cervical dos inferiores, eles vão extruir, levando junto o quê? O processo alveolar através de remodelação. E dessa maneira, você extrui os molares com remodelação do segmento posterior, tá? E assim você melhora a mordida profunda. Esse, ó, é o Equiplan, ele fica assim na boca, ó. Essa latinha, os incisivos tocando. O Equiplan, ele promove um estímulo, né, nos receptores do ligamento periodontal dos incisivos superiores, especialmente, inferiores também, que são derivados, né, tem origem embriológica do processo frontonasal, que é altamente inervado, então eles têm uma sensibilidade maior. E aí eu quero mostrar para vocês como era e como ficou. Quando você observa o tamanho, você vê que houve o quê? Bastante crescimento, remodelação. O antes, à esquerda, o depois. Melhorou bastante, né, gente? Ó, olha como era, olha o tamanho do overjet, como era antes e o depois. O antes e o depois. Antes e depois. Antes e depois. Observa nesta imagem que você vê que ela era o quê? Classe 2. Completa. Fizemos o avanço e além da boa postura da mandíbula, você pode ver que foi remodelado todo o rebordo, todo o processo alveolar superior. Plano oclusal melhorou. Classe 1 de canino. Classe 1 de molar. Ó, antes e depois. Olha a largura da base apical do osso, quando você mede a maxila, ó. Você mede a largura da maxila do antes e a largura da maxila do depois. E essa é ela, depois.